Gente, que bom falar do tema missões, aquecer o nosso coração pela obra missionária e principalmente neste tema, está consumado, a missão continua. João 19:30 é o nosso texto base do desafio missionário. Nós vamos pensar nesse texto, as razões para nós anunciarmos tetelestai, está pago, está feito, está cumprido. João 19:30, nós vamos usar o texto da nossa reflexão. Evangelho de João 19:30, está projetado? Todos podem acompanhar a leitura, né? Tendo aprovada, ou depois de prová-la, no caso a água com vinagre, Jesus disse: está consumado. E com isso ele inclinou a cabeça e ele entregou o Espírito. Que Deus possa estar abençoando esta palavra nesta noite no meu e no seu coração. Amém? Amém. Queridos, coloque-se no lugar de Jesus. Jesus aqui está com 33 anos de idade. Podemos dizer no nosso dia a dia, ele está na flor da idade. Ele está ainda muito jovem. E por maldade dos homens ou por motivos alheios à sua vontade, se você estivesse ali nesta idade, diante da morte, agonizando em sofrimento e dando os seus últimos suspiros de vida. Considerando que você poderia viver pelo menos mais 42 anos, porque a estatística nossa do ano passado, no nosso país, da previsão, né, da estimativa de vida do povo brasileiro, foi 75 anos. Então, 33 mais 45, ou 42, 75. Você viveria mais, você poderia ter a oportunidade de ver os seus filhos, os seus netos crescerem. Você teria a chance de fazer tantas outras coisas boas que a vida adulta proporciona e nos dá as condições. Você poderia, na tua maturidade, ter inúmeras e muito mais experiências na sua caminhada, pela sua vida madura, pela qual você alcançou. Morrendo aos 33 anos, o que é que você diria? O que é que as pessoas que te amam, que te querem bem, diriam nesse momento? O que nós costumamos dizer diante dessas fatalidades? Gostaria de sugerir: nossa, ainda tão novo ou ainda tão nova. A vida estava apenas no seu início. Quantos sonhos ainda a conquistar, a concretizar. Teria toda uma vida pela frente. Teria ainda muitas oportunidades, muitas chances de crescer. De certa forma, queridos, tudo isto é verdade. Verdade apenas na perspectiva terrena, ou seja, na nossa visão humana. Na nossa consciência de gente que tem limitação. Mas como professam os cristãos, usando as palavras de Paulo, que a vida, ela não é a vida em si. A vida é Cristo. Aliás, aqui eu quero fazer um parêntese. Se você é crente, se você ama Jesus, e se você ainda não entendeu que a sua vida é Cristo, a essência da sua vida é apenas Cristo, nada mais do que isso. Se você não entendeu isso, você não entendeu ainda o que é o Evangelho. A vida não é sobre nós. A vida não é a respeito dos nossos projetos, dos nossos sonhos, dos nossos interesses. A nossa vida é a respeito de Cristo.
Paulo disse, a minha vida, o que eu faço é Cristo e o morrer é lucro, seja em idade que for ou por que motivo for. Por isso, o mesmo apóstolo ele pôde complementar escrevendo aos Coríntios, dizendo o seguinte, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, nós somos seres humanos mais dignos de toda lástima. Nós somos os mais infelizes de todos os seres humanos. Então a razão para tanta discrepância, isto é, entre o que Jesus disse, está consumado, e aquilo que nós diríamos, ainda tão jovem. Toda a vida pela frente, tanta coisa ainda a fazer, é porque nós vivemos para os nossos planos. Nós vivemos para aquilo que alimentamos no nosso coração. Nós abominamos a ideia de vê-los abortados. Veneramos o que nós denominamos que é o curso normal da vida. E o que é o curso normal da vida? Crescer, estudar, trabalhar, casar-se, gerar, criar e educar os filhos, desfrutar a vida, curtir os netos, depois morrer sem dor, depois de longos anos vividos. E se nós formos contrariados neste processo, nós começamos a lamentar. E lamentamos muito quando o curso da vida não se segue desta forma. Somente Jesus, apesar de todas as nossas tentativas, pôde dizer de forma verdadeira que ele veio fazer absolutamente tudo o que lhe foi proposto fazer. Jesus, ele com os seus 33 anos, ele conseguiu cumprir exatamente a agenda que estava no coração de Deus. Ele havia cumprido com responsabilidade e inclusive ao pé da letra. E ainda outra coisa, embora Jesus tivesse encerrado de forma tão abrupta e tão traumática os seus dias aqui na terra, ele morreu feliz, porque ele cumpriu o propósito de sua vida e o cumpriu com sucesso. Quer ver uma coisa? O autor do livro de Hebreus, capítulo 12, verso 2, ele diz assim: por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Por causa da alegria que o esperava. A alegria como fruto de que tudo aquilo que ele realizou satisfez 100% o coração do Pai. Ele viveu alinhado em todos os momentos com o propósito pelo qual ele veio a este mundo. Ainda em Isaías 53:11 diz: quando ele vir tudo que resultar da sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Jesus, ele tinha consciência de que, mesmo que apenas com 33 anos de idade, ele cumpriu aquilo que foi lhe proposto. Ele disse assim: isto veio me trazer satisfação, contentamento, porque eu pude ser o que vim tratar do pecado da humanidade. E foi desse contentamento, desta alegria, que surgiu a sexta palavra na cruz: está consumado. Esta penúltima palavra de Jesus aqui na cruz
Foi dita e quer dizer literalmente, foi consumado, permanece consumado e estará para sempre consumado. Ou seja, é uma obra de relevância eterna. É uma obra que tem consequências para a eternidade. Tudo que ele fez foi justamente para cumprir o que o Pai determinou, para que pudesse nos levar a desfrutar o que Ele tem preparado na eternidade para os seus filhos. Por isso essa expressão de Jesus está consumado, realmente significa terminar, completar, realizar, pagar. E o verbo, nesse contexto em que Jesus usa, ele tinha várias conotações, ele tinha várias formas de aplicação. Por exemplo, os escravos, eles usavam este verbo quando eles terminavam um trabalho e levavam este fato ao conhecimento do seu senhor. Ou seja, aquele servo, ele dizia, tetelestai, eu terminei a tarefa pela qual eu fui incumbida a realizar e fazer. Então ele chegava diante do seu dono, do seu senhor, e ele disse assim, aquilo que o Senhor determinou para mim fazer, eu concluí. Tetelestai, terminei. O serviço fora feito como o Senhor havia determinado e no tempo em que foi determinado. Mas também os sacerdotes gregos usavam deste verbo, sempre que os adoradores levavam ao templo sacrifícios dedicados ao Deus ou deusa que adoravam, aqueles ministros religiosos, eles pegavam um animal, eles examinavam aquele animal para certificar-se de que ele era perfeito. E se o sacrifício fosse aceitável, o sacerdote dizia, tetelestai, está sem defeito. É um sacrifício completo, um sacrifício perfeito. Quando os artistas, os artesãos completavam o resultado do trabalho, eles recuavam, davam um passo atrás, eles olhavam a tela, aquilo que eles haviam feito, e eles concluíam e diziam, está pronto, completamente concluído, tetelestai. Os mercadores usavam o mesmo verbo para dizer que uma dívida havia sido totalmente paga. Se alguém comprasse a prazo, ao fazer o último pagamento, o vendedor lhe então dava um recibo atestando tetelestai. Completamente quitado, pago. Carimbava o documento e com isso a dívida foi pago. Por isso, tetelestai é um verbo que possui um sujeito oculto, ou seja, o verbo em si não nos diz de forma específica o que foi terminado, o que foi completado, ou aquilo que foi concluído. Mas as declarações que Jesus faz no Evangelho nos dão um indício e a compreensão daquilo que Jesus veio pagar e realizar na cruz. Ele quis que todo mundo ouvisse aquela palavra especial. Está consumado. Está pago. Foi tudo feito conforme o planejado. Perfeitamente concluído. Agora, o que é que estava consumado? O que de fato estava concluído e completado? Quais são as razões que nós hoje, como igreja de Jesus, anunciamos que tudo está pago? E são 3 as razões. A primeira razão é por causa da consumação do sofrimento. O profeta Isaías afirmou que Jesus nasceria para sofrer. Seria através das suas pisaduras, dos seus sofrimentos, que nós seríamos sarados.
Isaías 53, 2-5 diz: meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que nós fôssemos curados. Agora estava terminado. Tetelestai. Felizmente, o seu sofrimento havia chegado ao fim. E a garantia para a minha vida e para a sua vida, que amamos a Jesus, que confiamos em Cristo, é que nós temos também a certeza que assim como Ele venceu as aflições do mundo, nós também venceremos. Assim como Jesus venceu as aflições deste mundo, eu e você que temos Jesus, nós também venceremos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus. Eu já venci o mundo. Independente daquilo que nós estamos enfrentando na vida, ou ainda aquilo que nós iremos enfrentar em Cristo, um dia o sofrimento todo vai terminar. Não vai mais ter dor, não vai mais ter lágrimas, não vai mais ter angústia, preocupações, tristezas, porque as primeiras coisas, elas já passaram. O cônjuge que porventura foi abandonado pode dizer: tetelestai, está terminado. A pessoa que foi abusada, ela pode dizer: tetelestai, está terminado. O doente terminal poderá dizer: tetelestai, está terminado. A pessoa cansada e angustiada, ela pode dizer: tetelestai, está terminado. O perseguido e o sofredor pode dizer: tetelestai, está terminado. Cristo, assim como eu e você, enfrentou todas as dores. E o nosso desafio hoje é nós suportarmos tudo com a firme convicção de que inclusive o sofrimento é parte do plano divino. Inclusive as dores que nós enfrentamos faz parte do processo daquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Jesus sabia disso, e nós também devemos saber. O resultado que o seu sofrimento produziria deu-lhe alegria e lhe encorajou a perseverar, e assim também deve ser conosco. Hebreus 12, 1-3 diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livramo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós não temos nenhuma compreensão plena daquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida na eternidade. Mas eu posso lhe dizer que assim como a alegria de Jesus foi completa e total, assim vai ser com a minha vida e com a sua vida. Na eternidade, a nossa alegria vai ser plena. Nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus
Ele tem preparado para os seus filhos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu posso te dizer nessa noite que uma das coisas que Deus tem reservado para você na eternidade vai ser a alegria completa. O sofrimento não vai mais existir. A dor não vai mais existir. Assim como Jesus venceu, eu e você também iremos vencer para todo sempre. Mas uma segunda razão para que nós divulguemos e continuamos a anunciar o Tetelestai é por causa da consumação do sacrifício. A lei, ela requeria sacrifícios constantes de animais para que os pecados dos homens fossem perdoados. E havia uma interminável corrente de sacrifícios, os quais então eles eram purificados, ou eram instrumentos para purificar o coração do ser humano, para apresentá-los na presença de Deus, e isso era anualmente. E todos sabiam, entretanto, que o sangue do animal jamais poderia substituir o ser humano. Então os que morriam na fé, eles criam que um último pagamento precisava ser feito pelos seus pecados. Até que Jesus ele veio e ele se fez maldição por nós. E é ele que pagou o preço do nosso pecado. E é por isso que nós anunciamos a consumação deste sacrifício. Jesus cumpriu esse propósito na cruz. E por isso ele pôde dizer, está consumado. Agora nós temos o espírito de poder para vencer o pecado. E também obtermos o perdão do Senhor para os nossos pecados. Por isso o espírito que está em nós, como diz a palavra, é maior do que o espírito que está no mundo. E por isso nós vamos vencer. E vencer através do sacrifício de Cristo na cruz. E para concluir, a terceira razão, porque nós, igreja, continuamos a anunciar o Tetelestai que está pago, é por causa da consumação de Satanás. Cabe lembrar, queridos, que antes do momento de Jesus encarar a crucificação, Jesus estava anunciando uma sentença sobre Satanás. Ele diz em João 12:31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Na cruz Jesus pôde bradar Tetelestai, e ali naquele ponto encerrava-se o seu sofrimento, pagava-se ali o nosso débito, e ali foi a derrota de Satanás. Paulo foi muito claro quando ele falou isso em Colossenses 2:13-15. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida e vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. E desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. E ainda, graças à vitória de Cristo sobre Satanás na cruz, nós mudamos de reino. Ele nos libertou do império das trevas, e diz a palavra que ele nos transportou para o império do reino da luz. Ainda lutamos contra as ciladas e artimanhas de Satanás, mas o resultado ele já está definido. E não há dúvida quanto ao seu desfecho. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amados, a mensagem que a igreja hoje anuncia, a mensagem que a igreja proclama, seja no momento missionário, em todos os dias da sua caminhada, é a mensagem que Jesus bradou na cruz, dizendo, está consumado. Ele quer que você pegue os seus pecados e coloque em um livro contábil, por assim dizer, e confesse-os na presença e em nome de Cristo. E em seguida registre ao lado, está pago. Está pago. Está pago não amar a Deus acima de todas as coisas. Está pago
talvez o aborto que foi praticado. Está pago a perversão sexual ou a fornicação. Está pago a traição, a ganância, responsabilidades que foram abandonadas, comportamento criminoso, egoísmo, maledicências, intrigas, vícios, idolatria, feitiçaria, consultar os mortos. Jesus está dizendo que quando a gente confessa os pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, porque tudo está pago, tudo está quitado. Caso eu não tenha talvez mencionado o seu pecado, você pode hoje ali listá-lo e você pode dizer: Jesus o pagou lá na cruz. O importante é você colocá-lo na perspectiva do seu relacionamento com Deus, confessando o seu pecado ao Senhor. E aí então se considere perdoado pelo Senhor. Pode ser que você tenha que sofrer as consequências do seu pecado. Jesus jamais prometeu nos livrar das consequências, mas com certeza você pode desfrutar da alegria de ter os teus pecados perdoados na cruz do Calvário. Jesus bradou da cruz que os pecados daqueles que creem foram pagos. Apenas precisamos confessar e andar em novidade de vida. Jesus bradou da cruz que o sofrimento do crente vai ter um fim. Apenas precisamos perseverar e aguardar com alegria o lugar que Ele tem prometido a cada um de nós. Jesus bradou da cruz que Satanás foi derrotado e ele não tem poder para subjugar o crente, apenas devemos resisti-lo, e diz a palavra, e ele fugirá de vós. Siga adiante, siga em frente, igreja, com fé, com esperança, com amor, cumprindo a vocação de Deus para a sua vida. Esteja pronto para dizer, como disse o nosso Salvador: está consumado, eu terminei, eu cumpri, eu fiz cabalmente aquilo que foi colocado diante de mim no meu coração. E que nós, como igreja, possamos também, quando formos chamados e convocados para estarmos na presença do Senhor na eternidade, podermos dizer: Tetelestai, cumprimos a missão, cumprimos o propósito, cumprimos aquilo que Deus determinou para cada um de nós. E aí vamos usufruir de todas as bênçãos eternas. Enquanto isto, que Deus nos ajude a caminhar, a perseverar todos os dias, para que quando Ele nos chamar, estaremos com Ele para todo sempre na eternidade. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, somos-te imensamente gratos, porque o Senhor veio a este mundo, deixou a sua glória, deixou a sua posição de honra, de privilégio, assumiu a nossa condição de pecadores, se fez pecado por nós, foi até a cruz e venceu. Venceu as dores, o sofrimento, venceu, ó Deus, Satanás, e nos deu a promessa de estar conosco todos os dias. Ajuda-nos a perseverarmos. Ajuda-nos a caminharmos contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos a missão que o Senhor nos deu, para que quando nós estaremos face a face contigo, podemos dizer: Tetelestai, tudo está pronto, tudo está consumado. Obrigado pela vitória que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Deus, porque podemos confiar no Teu poder. Podemos, ó Deus, confiar na Tua obra. Podemos confiar, ó Deus, nos resultados que o Senhor produz no nosso coração. Enquanto aqui estamos, ó Deus, que possamos honrar e glorificar o Teu nome. Essas bênçãos nós pedimos e oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.